Estamos ao vivo! E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que passaram a última semana? Passaram bem? Alguém aqui participou do evento que a gente fez no sábado? A gente fez um evento muito legal, que foi sobre o Alzheimer, no dia 17. Foi um evento incrível no sábado. E aí, tô vendo a gente entrando aqui, o Tito. Vamos ver quem mais vai entrar. Tito, já curte aí, manda pra todo mundo, que hoje eu vou trazer umas informações bem legais. E aí, gente, bora começar? Bora! Tô tomando um cafezinho aqui depois do almoço, né? Mas vamos lá, gente. Hoje temos um assunto muito interessante que abrange todas as idades e eu escuto isso praticamente todas as semanas. O pessoal me pergunta assim: Felipe, é problema de memória ou é falta de atenção, né? E eu vou mostrar pra vocês que tem muita coisa envolvida, que às vezes você não memoriza por falta de atenção. Mas eu vou explicar tudo pra vocês, tá bom? Antes da gente começar, antes da gente entrar no assunto, eu só tenho um recadinho pra vocês, que é o seguinte: amanhã, dia 21, a gente vai fazer um evento muito legal aqui no Supera, com várias atividades, exercícios, informações, para quem principalmente tem medo de ter Alzheimer. Então amanhã é um dia muito legal para você aparecer aqui na nossa unidade, tá bom? Caso você queira participar do evento, manda uma mensagem pra gente aqui no particular e a Isabela vai entrar em contato com vocês e passar todas as informações desse evento que a gente vai fazer amanhã às 9h30, ok? Então vamos lá, gente. Bom, hoje o assunto é atenção, aliás, memória ou falta de atenção, né? E antes da gente entender se você na verdade tem falta de atenção ou problema de memória, ou para você entender exatamente o que está acontecendo com você, a gente precisa entender o que é cada um, né? E quando a gente fala de memória, eu vou contar uma coisa para vocês, porque a gente acha que só existe memória, né? Ah, só memória. Mas existem vários tipos de memórias. E eu trouxe algumas aqui para vocês para poder explicar, ok? Então vamos lá. Existe uma memória. O cérebro ele memoriza as informações que a gente tem. Só que eu já aviso, ele não memoriza tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Porque imagina a hora que você sair de casa e você vai para algum lugar, no mercado, por exemplo, e você memorizasse tudo. Então a quantidade de pessoas que passaram por você, o rosto dessas pessoas, o que elas estavam vestindo, a quilometragem da sua casa até o mercado, se choveu, se não choveu, enfim, imagine o seu cérebro captando todas as informações e gravando tudo. Ia chegar no final do dia, você ia ter um colapso, né? Então o cérebro ele não grava muitas informações mesmo, tá? Só que vamos lá, quando a gente fala de memória, como eu comentei com vocês, a gente vai ter algumas. E a primeira que eu quero falar é o que a gente chama de memória imediata. O que é essa memória imediata? É como se o cérebro ele gravasse uma informação muito rápida para poder fazer associações. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu venho aqui e chamo minha amiga aqui, a Isabela, e apresento a Isabela para vocês. Na hora, você vai gravar a informação do nome dela e vai fazer uma associação com cabelo, cor da pele, o que ela está vestindo e assim por diante, e vai fazer uma associação rápida de que o nome dela é Isabela e que está associado com todas essas informações, tá? Isso o cérebro vai fazer para você poder interagir, se relacionar, que é a forma como a gente faz. Só que, opa, quase derrubei aqui, gente. Só que o que acontece? Isso não significa que daqui um dia, 2 dias, uma semana, um mês, você vai gravar que ela é a Isabela. Isso é uma informação rápida, só para o cérebro poder interagir, tá? Depois, a memória ela fica um pouquinho maior, que é a memória de trabalho, tá? Isso a gente fala que é um sistema de multicompetências. Felipe, como assim? Então vamos lá. A gente pegou uma informação rápida da Isabela, tá? Isso é memória imediata. Depois, quando eu pego essa multitarefas, se eu puder dizer assim, é como se eu chegasse para você e falasse assim: olha, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Então, para aí, me responde. Quanto que é 10 vezes 2 dividido por 4 multiplicado por 5? Talvez você nem saiba a resposta, tá? Mas se você tentasse responder de fato,
que ia acontecer com você? Você ia pegando essas informações e ia fazer associações para poder entrar no resultado. Só quando eu fui falando cada um, o que aconteceu? Você teve que somar, depois você teve que multiplicar, aí você teve o resultado, e aí desse resultado você foi para outra parte e foi indo. Então o cérebro ele vai fazendo o quê? Ele vai pegando essas informações, vai fazendo associações para criar uma linha de raciocínio. Isso é memória de trabalho, que é uma memória que a gente usa o tempo todo para conversar também, para poder interagir, para você poder pegar uma tarefa e realizar essa tarefa e assim por diante. Então, essa é a memória de trabalho. Depois, a gente tem a memória declarativa. O que é isso? É uma memória que você consegue contar fatos, tá? Então você consegue contar histórias, você consegue contar alguma coisa que você passou. Então, por exemplo, você pode usar essa memória de que forma? Você pode pegar e falar assim, olha, eu vi um carro e esse carro ele tinha um volante de tal cor, ele era vermelho, ele tinha 4 rodas, eu sei que ele chegava até 120 km por hora. Então você consegue declarar fatos. Essa é a memória declarativa. Já existe também a memória não declarativa, que é uma memória que, por exemplo, você conseguiu escrever o carro, mas a sensação de dirigir, como dirige, de colocar a primeira marcha, a segunda, a terceira, pisar na embreagem, frear, acelerar e assim por diante, por mais que você conte, você não consegue passar a sensação. E ainda que você fale todos os detalhes, a pessoa só vai conseguir ter essa informação se ela realmente praticar. E ela só vai ficar boa praticando, tá? Porque por mais que ela pegue tudo isso, ela não vai conseguir associar, porque a gente não consegue declarar como que é o sentimento de quando você está dirigindo. Então existem vários aspectos também que abrangem isso, tá? E por fim, nessa parte, eu vou falar da última memória, que é a memória semântica, tá? Essa daqui, eu fiz uma historinha bem legal para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, o que é uma memória semântica? Pensa assim, ó, é uma memória que ela vai vir de acordo com histórias que a gente consegue contar. Então, imagina assim, ó, vamos lá. Eu chego para você e te dou algumas palavras, tá? Então eu falo assim, ó, gigante, cachorro, skate, lápis, prédio, lâmpada, shorts, maçã, espelho, oceano e sonhador. Ok? Agora é o seguinte, dessas palavras, eu quero que você repita para mim o máximo de palavras que você conseguiu gravar. Tenta aí. Vai. O que você conseguiu lembrar? Vou dar um tempinho aqui pra você. É engraçado, né? Talvez você tenha conseguido lembrar 3, 4 palavras do que eu falei. Mas você consegue me dizer quantas palavras eu falei? Provavelmente não, né? E aí você começa a falar, putz, será que isso é problema de memória? Na verdade não. Olha que engraçado. Eu vou contar uma história agora com essas mesmas palavras e depois você vai ver como vai ficar muito mais fácil para você me falar, tá bom? Então olha só, existia um gigante. Esse gigante, toda vez que ele acordava, ele se olhava no espelho. Todo dia ele acordava e se olhava no espelho. Porque o objetivo dele era saber se ele era mais alto que um dos prédios que ficava em frente à casa dele. Só que esse gigante não era um gigante comum. Ele era um gigante que tinha um cachorro. E esse cachorro era muito menos comum que o gigante, porque esse era um cachorro sonhador. E esse cachorro, todos os dias, pegava o seu lápis para desenhar um skate cor de oceano, porque esse era o sonho dele. Só que enquanto esse cachorro sonhador desenhava o seu skate, ele parava e ficava encarando uma lâmpada que ficava na sua cômoda. Só que dentro dessa lâmpada, ela abrigava uma maçã. E essa maçã também não era uma maçã normal. Ela era uma maçã que usava shorts. Olha que engraçado. Não fica, se você tentar repassar a história, então o que acontecia? Tinha um gigante. E esse gigante fazia o quê todos os dias? E depois que ele fazia isso, o que ele imaginava? O que ele queria ser?
E aí, se você continuar, você vai lembrar a história inteira. Porque existe uma memória que chama memória semântica. Então você consegue gravar fatos por uma história, tá? Ou uma história, ou se você pegar e separar também essas palavras aqui por opções não, por categorias. Então, colocar animais, objetos, assim por diante, seu cérebro também vai gravar, porque isso também é uma memória semântica, tá? Então fica de olho, porque são pegadinhas que o cérebro pega, tá bom? E, por fim, a gente tem memória episódica, que isso aqui é um bônus que eu coloquei para vocês, tá? O que é uma memória episódica? São fatos muito específicos que o cérebro consegue lembrar, porque realmente é específico. Vou te dar um exemplo. Imagina eu chego para você agora e pergunto assim, olha, o que você comeu na segunda quarta-feira de março do ano de 2021? Talvez você vá falar, Felipe, nem se eu comesse talvez a mesma coisa ou parecido todos os dias, eu ia lembrar. Porque é algo que acontece todos os dias praticamente. Então o cérebro não vai gravar. Mas olha para o seu corpo. Olha agora para o seu corpo. Você tem alguma cicatriz? Olha aí para o seu corpo. Você lembra de alguma cicatriz que você teve? Um corte? Alguma coisa? Que nem, vou dar um exemplo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Essa cicatriz aconteceu quando eu tinha 8 anos e eu estava aprendendo a andar de bicicleta. E eu comecei a pedalar e meu pai me soltou. Ele falou, tá legal, tal. E eu realmente fui. Só que aí eu, espertalhão, o que eu fiz? Eu fui querer tirar as mãos. Eu falei, olha, tô indo tão bem que eu vou tirar as mãos. Automaticamente, dei de cara no chão. Só que no que eu caí, eu tive um corte aqui que saiu a pele pra fora. E até hoje eu tenho essa marquinha aqui aí, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho essa marquinha. Eu tenho 27 anos, ou seja, essa memória aí tem praticamente 19 anos, é isso? Tem 19 anos essa memória. Mas por quê? Porque ela é muito episódica na minha vida. E a gente tem várias outras memórias assim. Então por isso que a gente não esquece, porque essa memória episódica ela tem sentimento, às vezes ela tem alguma outra sensação, então dificilmente a gente esquece, ok? Então essas são as principais memórias, mas depois eu quero entrar em memória de curto prazo, médio prazo e longo prazo, que essas são as principais de tudo. Só que antes de eu entrar nelas, eu também quero falar sobre atenção, tá? O que acontece? Todas essas memórias que eu falei são coisas muito específicas que a gente usa para interagir, viver e assim por diante. Só que elas não estão ligadas efetivamente com a nossa saúde, porque isso são praticamente sistemas que o corpo usa, que o cérebro usa para a gente poder viver, tá? Agora, eu quero ir para uma outra linha, que é a linha da atenção. Então, como é que funciona a nossa atenção, nossa concentração? Imagine assim, o nosso cérebro, ele funciona por caixinhas, tá? Quando a gente vai fazer alguma coisa, o que o cérebro faz? Ele vai lá, ele abre uma caixinha, faz aquilo que precisa fazer, depois ele pega essa caixinha e fecha e guarda. Isso é o que a gente chama de atenção sustentada. Então, eu vou dar um exemplo. Não sei se já aconteceu com você, de no meio de uma conversa você fazer assim, então, você viu lá que tem e a palavra não vem. E você fica e a palavra não vem. Ou, às vezes você está no meio de uma leitura, você chega no final da página e você faz assim, nossa, o que eu li lá em cima? Aí você tem que ler 1, 2, 3 vezes para tentar lembrar. E por que você não lembra? Porque é o seguinte, lembra da caixinha? Quando você vai começar a ler, o cérebro vai lá e abre a caixinha daquilo que você está fazendo, que é a leitura naquele momento. Só que no meio do tempo, o que acontece com o nosso cérebro? Ele fecha a caixinha, porque às vezes ele não tem mais a habilidade de manter ela por muito tempo aberta, ou não tem força, ou não tem energia, são vários fatores que acontecem, tá? Às vezes nem treino para isso. Então ele fecha, e aí abre outra caixinha, abre outra, e assim por diante. Quando você se dá conta, é porque o cérebro abriu de novo a caixinha da leitura. Aí você faz assim, nossa, não gravei nada. Aí deixa eu ler de novo. E aí isso vai virando processo. Então, para vocês terem ideia, o que vai acontecendo? O fato da caixinha ficar abrindo e fechando, isso faz com que a gente tenha uma memória muito picada. Você vai ter muito menos informação daquilo. Por isso que às vezes de uma aula de 50 minutos, a gente absorve 15, 20% da aula, por conta da atenção. E aí é o ponto onde eu quero entrar. Se você não tiver atenção plena naquilo que você está fazendo, você não vai ter memória sobre aquilo. Você não vai gravar aquela informação, tá? Por quê? A atenção é o primeiro passo
para o cérebro poder captar aquela informação. Legal. E agora a gente vai entrar nas memórias, tá? Então, olha o que acontece. Eu captei a informação aqui por meio da atenção. Legal. Só que, Felipe, quando eu capto essa informação, para onde que ela vai? Primeiro lugar, memória de curto prazo. Então, ela passou por aqueles sistemas, tá? E entrou na caixinha de memória de curto prazo. Legal. Só que o que acontece com essa informação? Quando ela entra aqui, ela só fica aqui por mais ou menos 2 horas. Isso dependendo da densidade da informação, tá? Entrou aqui, ficou 2 horas. Depois de 2 horas, a informação sai da memória de curto prazo e vai para a caixinha de médio prazo. E ela fica aqui. Esse setor geralmente vai funcionar à noite, tá, gente? Ele funciona à noite, por isso que é importante a gente dormir. Então, como é que funciona? À noite, o cérebro vai pegar essas informações que estão aqui na caixinha de memória de médio prazo e vai fazer assim, ó. Deixa eu ver o que é importante e o que não é. O que é importante, ele tira da memória de médio prazo e põe na memória de longo prazo, na caixinha maior, lá onde a gente armazena tudo, tá? Então ele vai colocando o que é importante. O que não é, ele pega aquela caixinha, ó, joga tudo fora. Ok. Então as informações foram na memória de longo prazo. E aí o que acontece? Você armazenou essa informação. Então dificilmente você vai perder essa informação de novo na sua vida, quando de fato o cérebro armazena. Por isso que uma pessoa que tem Alzheimer, ela lembra um monte de coisa antiga, mas muitas vezes não lembra se tomou um café da manhã ou não. Entendeu? Por conta disso. Porque às vezes o cérebro vai colocando a informação ali, então ele vai gravando. E o setor que dá problema é o setor de memória de curto prazo. Tá? Porque praticamente a gente não usa, mas isso pode ficar para outro dia. Ok. Felipe, e como que eu vou saber se eu estou com problema de memória ou com falta de atenção? É simples. Começa a medir. Poxa, eu estou estudando, por exemplo, tá? Estou lá estudando. Só que às vezes eu coloco uma música, alguém vem falar comigo, eu tenho outras coisas que tiram minha atenção, um cachorro, um familiar e assim por diante. E tudo isso vai tirando minha atenção, vou interagindo com tudo isso também. Provavelmente você vai reter menos informação. Outra coisa é, poxa, eu fui lá, eu sentei, eu gravei, eu reli isso aqui depois, poxa, legal. Só que deu 1, 2 horas, eu não consigo gravar mais aquela informação. Ou eu não lembro mais que eu fiz aquilo. Opa, aí a gente pode começar a ter um problema de memória, tá? Então essa é a diferença. Se você não tem atenção, você não tem memória. Agora, se você percebeu que você estava totalmente presente, você gravou aquela informação, você repassou aquilo, mas ainda assim não conseguiu depois repassar isso, ou não conseguiu trazer essa informação para você, pode sim haver um problema de memória, tá? Mas isso aí tem vários fatores. Então a gente precisa olhar a idade, precisa olhar como é que foi o contexto, precisa entender se isso é repetitivo. Então, por exemplo, você convive com uma pessoa que você chega para ela e conta alguma coisa. Então, por exemplo, você chega pro seu pai e fala assim, pai, daqui 2 horas a gente vai no médico, ok? Ok. Dá 20 minutos, você chega pro seu pai e fala assim, pai, tá pronto? Já tá se arrumando pra ir pro médico? E seu pai faz assim, médico? Opa, presta atenção se ele não estava focado em outras coisas. Se ele estava ali só com você. Se ele tinha feito outra coisa, mexendo no celular e tudo mais, provavelmente ele dividiu a atenção. E aí ele só realmente não reteve aquela informação, tá bom? Agora não, seu pai estava lá conversando com você, vocês estavam falando sobre o médico. Você relembrou ele que tinha um horário. Ele falou, legal, eu tenho um horário mesmo, daqui 1 hora para ir no médico e tudo mais. E você foi perguntar para ele depois de 20 minutos se ele já estava pronto e ele não lembra, aí a gente tem um problema de memória. Então essa é a diferença. E você pode começar a analisar isso no seu dia a dia também, ok? Outra coisa que eu quero trazer para vocês também sobre memória, tá? Nem tudo que a gente vê, o cérebro vai gravar, por maior que seja a nossa atenção. Olha que engraçado, a gente fez um teste aqui com quase 300 pessoas e olha o que aconteceu. A gente tinha um vídeo, eu imagino que aqui todo mundo deve ter assistido aquele filme Monstros S.A., que eles dão SUS nas crianças para ter energia e tudo mais. Imagino que todo mundo aqui já tenha assistido. E aí, o que a gente fez? A gente pegou um trechozinho desse filme e colocou para o pessoal assistir. Então, qual que era a ideia? Dentro desse trecho, o pessoal tinha que prestar o máximo de atenção possível e depois desenhar aquele trecho do filme no papel, só com lápis de cor, tá? Então, qual que era o trecho? Tinha o Sunny, que é aquele cara grandão, verde e tudo mais, e ele tava com aquele monstrinho pequenininho, que é uma bolinha que só tem um olho, que é o Wazowski.
Então eles estavam andando na rua, estavam atravessando a rua, e eles passaram por uma vendinha de frutas e tudo mais. Nessa vendinha, o vendedor era um outro bicho com 8 patas, enfim, ele era todo laranja, bem compridinho, assim, fininho e tal. E aí quando eles estão passando, esse vendedor fala assim: e aí, Sally, vai bater meta hoje e tal? Aí eles, vamos bater meta, não sei o que e tal. E eles passam pela banquinha de frutas ali. E no final, vem um monstro, que é uma geleca roxa, e aí ele passa por um bueiro, que é uns quadradinhos assim, e como ele é uma geleca, ele cai naquele bueiro. E aí só fica o olhinho dele assim, e aí tem um chapeuzinho, o olho dele fica em cima assim, e só sobra aquilo, e acaba a cena. Então isso aí deve durar uns 12, 15 segundos mais ou menos. Então a gente passa essa cena e pede pro pessoal desenhar essa cena no papel. E aí sabe o que acontece, gente? Vocês não têm ideia. Quando a gente começou a ver os desenhos, o Sully, que é o grandão, verde, peludo e tal, ele fica totalmente laranja. O laranja, que tem 8 braços e tudo mais, ele fica só verde e tem só um olho. O que tem um olho vira o roxo e vira uma bagunça. Mas Felipe, por que isso acontece? É falta de atenção? Falta de memória? O que é? Muito provavelmente, o nosso cérebro estava com a caixinha aberta uma boa parte daquele vídeo. Só que em algum momento, o cérebro fechou a caixinha. E aí, olha o que acontece, tá? O nosso cérebro tem a capacidade de preencher lacunas. Então, provavelmente, no tempo que a caixinha fechou e abriu, o cérebro teve que preencher aquilo para criar uma linha de raciocínio. Então, ele preenche como? Do jeito que ele quer, do jeito que ele imaginou, do jeito que ele acha que pode ser. Então, ele preenche. E aí, olha que engraçado. Sabe uma das vezes você está conversando com um amigo, com um irmão, alguma coisa, e algum de vocês faz assim, ó: nossa, você lembra aquela vez que a gente estava em tal lugar e aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí a pessoa que estava com você faz assim: não aconteceu isso. A gente estava, na verdade, naquele dia e aconteceu de outra forma, que a gente estava com tal pessoa. Aí começa uma briga. Não, a gente estava de um jeito. Não, estava de outro. Não, estava de um jeito. Não, estava de outro. Por quê? Muito provavelmente vocês, naquela situação, a caixinha abriu e fechou e o cérebro veio e completou do jeito que ele quis aquela lacuna. E isso acontece com a gente o tempo todo. Então, a nossa memória, ela não é 100% confiável. E ela está muito mais ligada com a capacidade do nosso cérebro de ter atenção nas coisas para poder reter informação do que propriamente a memória. Ok, gente? Então, pense nisso. O nosso cérebro só tem uma memória muito boa, quando ele também tem uma boa atenção. Tá bom? Então, essa é a diferença. Para vocês saberem, espero que todas essas histórias, todo esse conteúdo tenha feito sentido na sua vida. E agora, como sempre, eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês, para perguntar o que vocês quiserem. Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se não tiver, tá tudo certo também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou dar um tempinho aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, conseguiram entender a diferença do que é atenção, o que é falta de atenção, o que é falta de memória. Espero que sim. Nenhuma pergunta, gente? Tudo certo? Então, combinado. Então é o seguinte, gente. Semana que vem tem mais conteúdo, mais coisas aqui pra vocês. E ó, na próxima live, manda pros amigos, curte, compartilha e vamos fazer um barulho aqui pra todo mundo ter essas informações também, tá bom? Então, até semana que vem. Aguardo vocês com mais conteúdo. Tchau, tchau, gente!